Então, cada um daqueles membros começam a ser motivados a começar grupos de evangelismo. Você lembra a história do pastor Barnabé, do Gildo, que eu te contei do Gildo, né? Ele, né, depois, como eu falei para você, se tornou um pastor responsável por centenas e centenas de células. O Gildo, de todos os pastores que eu conheço, é o mais especialista nesses grupos de evangelismo. Impressionante como Deus deu uma compaixão para ele. Duas coisas assim muito fortes. Uma, dele mesmo dar vida para ganhar vidas para Jesus. Aí ele é um exemplo tão clássico que aí ele fala com muita autoridade. Ele sabe inspirar todas as células que estão debaixo dele para começar grupos de evangelismo. Ele disse para mim: pastor, quando você passou a visão para nós, no começo eu não entendi, mas um dia a ficha caiu. E eu compreendi tanto, pastor, porque eu pensei, é verdade, todo membro pode começar um grupo de evangelismo. Então eu saí e comecei a inspirar nosso povo. Cada célula tinha que ter pelo menos 3 grupos de evangelismo para começar, 4. E ele começava a cobrar do líder de célula. Então o líder de célula começava a cobrar dos membros. Vamos começar grupinhos de evangelismo, espontâneos. Às vezes é assim, pode ser um jogador de bola, assim, que brinca com os vizinhos, né? No sábado à tarde, ele vai jogar bola, aí ele está falando com 2 colegas e fala: o que vocês acham de toda semana, antes da gente sair jogar bola, ou depois que jogarmos, mesmo de chuteira, de short aqui, não tem problema, da gente estudar a Bíblia junto, só eu e vocês 2? Legal, legal. Então, toda semana começa a estudar a Bíblia lá. Ou talvez ele fale assim, normalmente tem uma data para começar, uma data para terminar, o grupo de evangelismo. Por 8 semanas, vamos estudar a Bíblia junto? Vamos. Então, talvez ele vai pegar as 4 leis espirituais e dividir cada lei por 2 semanas, alguma coisa assim. Enfim, coisas criativas, ou a própria Bíblia, texto da Bíblia. E começam a estudar. Impressionante, irmãos, como isso tem sido usado para ganhar vidas para Jesus. Mas são tantos grupos de evangelismo, como eu disse, eu esqueci o número, mas eu acho que é 3.700 e tantos grupos de evangelismo que agora existem só na congregação central. Porque esses grupos são inspiradores. E o pastor Gildo tem um dom tão grande de motivar as pessoas. Quando ele fala assim, todos os membros das células e os líderes começam a falar: é óbvio, por que nós não podemos começar grupo de evangelismo? Ele começa a contar os testemunhos. Por exemplo, o Gildo começou a ver na vizinhança dele famílias que precisavam de Jesus. Ele começou a pregar, falar de Jesus. O Gildo ganhou um casal para Jesus, e esse casal não tinha cama, né? Só dormiu, acho que numa rede, alguma coisa assim. Sabe o que o Gildo fez? Esse é o pastor Gildo, aquele que eu te contei, do pastor Barnabé. Ele já estava, nessa altura do campeonato, com uma casa boa, um carro, tudo. Mas ele foi para a esposa e falou: amor, nós ganhamos aquele casal para Jesus, eles não tem uma cama, olha. Vamos dar nossa cama para eles? E a esposa dele, muito espiritual, ela falou: claro, amor. Então, ele foi lá, pegou a cama muito bonita deles, levou para a casa do casal e deu. E ele e a esposa ficaram dormindo em rede ou no chão por algum tempo, porque nós não compramos nada a prazo, né? Até que ele teve o dinheiro para comprar à vista uma outra cama. Então, quando os outros membros da região de células do pastor Gildo viram que o líder deles estava se doando para ganhar famílias para Jesus, aquela família, irmão, que lhe deu a cama, por sinal, se tornaram discípulos tão poderosos, tão apaixonados, todo mundo dando a sua vida, dando comida um para o outro, cuidando dos pobres. É uma coisa tão apaixonante. Começou tantos grupos de evangelismo. Só na região do Gildo ele tinha uma média, se eu não me engano, de 5 grupos de evangelismo por célula. Por célula. Era uma coisa tão fabulosa acontecendo. Grupo de evangelismo não tem tamanho. Pode ser uma pessoa evangelizando outra. Mas se é de uma forma constante e semanal, pode ser chamado GE, Grupo de Evangelismo. Ou pode ser uma pessoa evangelizando uma família toda, ou 50 pessoas toda semana. Agora, a visão é transformar o GE eventualmente numa célula, porque ele vai ganhando vidas para Jesus. Enquanto isso, aquele líder do GE
líder do grupo de evangelismo, que é só um membro de célula, ele está passando pelo trilho de liderança e preparando para ele se tornar um líder de célula. Uma vez que ele se qualificou pelo trilho de liderança e ganhou pelo menos 3 pessoas para Jesus e estão sendo bem cuidadas por ele, ele pode pegar aquelas 3 que ele está levando para a célula, né, ou que ele está cuidando lá no GE, e transformar aquele GE numa célula, se for debaixo de supervisão, debaixo de uma liderança séria, e se ele for qualificado como líder. Então é uma coisa muito, muito bonita. Eu sei que vocês já estão fazendo algumas coisas bem semelhantes a isso, pelo que o John disse para mim, mas o John também disse para mim que nessa área de evangelismo, né, ele gostaria de ver isso acontecer mais. Eu estou aqui concordando em fé com os irmãos. Nós vamos ficar aprendendo mais e mais os irmãos em outras áreas, e nesta área de evangelismo eu quero realmente motivá-los, encorajá-los. Nós temos algumas coisas que procuramos praticar com a ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, toda célula tem uma data de multiplicação. Mesmo que a célula não multiplicou no sentido dela dividir em 2 e começar 2 células, não. Às vezes multiplica porque um dos membros está frutificando e começa uma nova célula, não é verdade? Mas, mesmo assim, isso se chama de multiplicação. Então, essa data de multiplicação, nós não colocamos lá na frente, não. Não, nós cremos que no máximo deve ser dentro de 6 meses. 6 meses. Se ela não alcançou o alvo, então põe mais para frente, mais 2 meses, qualquer coisa. Mas o supervisor fica cobrando. Vamos lá, está chegando perto da data da multiplicação. Já está para multiplicar? Como está indo? Então tem um santo empurrar. Por quê? Porque o ser humano é acomodado. Se você deixar, ele vai passar ano e não multiplica. Agora, se tiver alguém lá encorajando, amando, empurrando, ele começa a levar mais a sério. De repente, o líder de célula fala, meu Deus, já passou 5 meses, não aconteceu nada ainda. Ele começa a jejuar, orar. Amém. Não vai fazer mal para ele jejuar e orar, né? Para poder multiplicar dentro de 6 meses, em nome de Jesus. Agora, nós temos visto algumas células multiplicar com saúde mesmo, dentro de 4 meses. Mas isso não é a norma, né? A norma seria com saúde 6 meses o mínimo. Mas às vezes tem acontecido com menos. Outra coisa, essa data de multiplicação deve ser falada em toda a reunião da célula. Então, toda vez que a célula reúne, o líder está falando de crescimento e multiplicação. Está falando da data da multiplicação. Inclusive, nós encorajamos a célula para ter um cartaz. Então, esse cartaz, nem sempre, por exemplo, se for na sala de alguém, aquele cartaz, às vezes, não fica grudado na parede da sala, sempre. Porque, às vezes, a parede é muito chique, é bonita, não querem ter um cartaz grudado lá. Mas, na hora da reunião da célula, eles pegam aquele cartaz, encosta aquele cartaz lá na parede, você está entendendo? E naquele cartaz está escrito lá, nossa data da multiplicação, né? Vamos supor, dia 5 de agosto, nós vamos multiplicar e tal, nossos alvos aqui. Então todo mundo está vendo aqueles alvos, todo mundo está crendo junto, está orando junto por eles, está realmente indo na mesma direção. Toda reunião da célula deve falar sobre a multiplicação. Toda reunião da célula deve falar sobre a data da multiplicação. E deve também, a congregação, na minha opinião, honrar os que estão multiplicando. A Bíblia fala da honra a quem honra merece. Isso encoraja os outros a ver que nós estamos reconhecendo, sim, aquelas pessoas que estão frutificando, aquelas que estão realmente se esforçando e trabalhando muito. Então nós honramos com aplausos, né? Nós honramos com presentes. Nós temos muitas formas de honrar as pessoas que estão multiplicando muito. Às vezes eu chamo lá no palco assim, todos os líderes de célula que nos últimos 3 meses têm multiplicado, né? Vem aqui para o palco. Aí enche o palco de pessoas. Os outros líderes de célula que estão lá sentados falam, meu Deus, tanta gente está multiplicando e eu não multipliquei. Isso é bom, uma certa pressão santa de encorajá-lo a cumprir com a Bíblia, ganhar almas para Jesus. Você está entendendo? Eu não vejo nada errado com isso. Não é nada de manipulação, mas é um encorajamento de ganhar almas. E aí eu falo assim, agora, quantos aqui que estão no palco multiplicaram a sua célula em 4
para cima. Aí várias mãos. Aí eu vou entrevistar. E você multiplicou em quantas? Como foi? Quem são os discípulos? E eles falam e tal. E a pessoa, poxa, vamos agradecer a vida por isso, a Deus por a vida desse irmão que está frutificando. A Bíblia fala da honra a quem honra merece. Aleluia, glória a Deus. Vamos e tal. Eu encorajo. Encorajo por quê? Porque as pessoas começam a ver isso. Quando que eu faço isso? Essa coisa toda. Uma vez por semana, isso aí cada modelo é diferente, né? Mas nós temos uma reunião uma vez por semana com todos os líderes de célula, onde nós encorajamos, uma reunião pequenininha, mas é uma reunião uma vez por semana, na terça-noite. Então, todos os líderes de célula. Então, eles reúnem primeiro em grupinhos, onde o supervisor reúne com todos os líderes de célula, grupinho de setor, e aí reunimos todos juntos, no salão grande, onde nós damos direção e motivação. Essa reunião se chama o TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Ela começou assim numa rodinha, eu reunindo com todos os líderes de célula uma vez por semana. Aí a rodinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Logo não coube dentro daquela salinha lá atrás que a gente estava reunindo. Foi para uma área coberta atrás do prédio da igreja. Depois não coube na área coberta. Entrou no próprio auditório do prédio da igreja. O prédio da igreja ficou sendo aumentado umas 3, 4 vezes. Mesmo assim não coube dentro do auditório da igreja. Hoje, esse TADEL, que significa Treinamento Avançado de Líderes, tem 2 reuniões na terça-feira à noite, uma de 6 às 7h30, outra de 7h30 às 9h, para caber todo mundo. O nosso auditório é grande, né? Mas mesmo assim tem que ter 2 sessões para caber todo mundo desses líderes de célula. Então, inclusive, se você for visitar Santarém, garanta que você vai ver a terça-feira à noite. Todo mundo diz que é a reunião mais emocionante, até mais empolgante do que os 5 cultos de celebração, porque são 2 reuniões lotadas só de líderes, sem... Não é um treinamento de líder, não é um culto, não. É um treinamento de líder. É só treinamento e estratégias, não tem aqueles tempos de louvor e adoração, apesar que poderia ter, mas porque é pouco tempo, então é muita estratégia, muito treinamento. É um treinamento, é como se fosse uma escola de líderes. Mas é importante, eu creio. O Kirk Hathaway, ele escreveu um livro intitulado Princípios para o Crescimento da Igreja, diferenciando entre fatos e ficção. Ele disse o seguinte, nesse livro, que um estudo estatístico diz que igrejas em crescimento são orientadas por alvos. Em outras palavras, estabelecer alvos ajuda as igrejas a crescerem. O Joe Comiskey disse o seguinte, se você está mirando em nada, certamente irá acertar em cheio. Fala para o seu vizinho isso. Se você está mirando em nada, certamente irá acertar em cheio. Se você perguntar para qualquer pessoa da nossa congregação central, lá em Santarém, qual é o próximo alvo? Eles vão dizer para você, 70 mil membros. Todo mundo sabe disso. Já estão crescendo dentro de mim, 70 mil pessoas aqui, só na nossa congregação central. Só na nossa congregação central. Por isso que eu estou ficando tão barrigudo, Timar, estou brincando. Mas estou grávido, né? Mas, escuta bem. Alguém disse, mas, pastor Ebi, peraí, Santarém, só na parte urbana não tem 180 mil? Você está aplicando fé para 70 mil? Mas é porque é o seguinte, tem as outras congregações das igrejas da paz e tem as outras boas igrejas evangélicas também na cidade. Então eu não sou egoísta, só estou querendo 70 mil. Aí os outros 110 mil eu deixo para os outros, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos vendo isso, nós já estamos com terreno quase todo comprado. Só falta comprar mais um pedacinho, onde nós queremos fazer um prédio para caber 9 mil pessoas. Então, com 5 cultos, vai poder caber 45 mil pessoas. E aí vamos continuar usando esse auditório com telão. Já estamos planejando para poder comportar 70 mil pessoas. Por quê? Porque quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Fala isso para o seu vizinho. Prepare-se para o futuro não te pegar de surpresa.
Agora, eu quero falar algumas coisas sobre alvos. Cinco princípios que eu acho importante em estabelecer alvos de conquista e crescimento. 5 princípios. O primeiro, eu acho que você já notou, que é importante ter entusiasmo. É importante ter entusiasmo. O Emerson, filósofo, disse uma coisa assim, ele disse, nada grandioso jamais foi realizado sem ter entusiasmo. Eu nem sei se o Emerson era evangélico, mas uma coisa eu sei, nesse caso aí ele acertou. Sabe por quê? A palavra entusiasmo vem do grego. São de 2 palavras no grego, que quer dizer cheio, e theos, que quer dizer Deus, cheio de Deus. Entusiasmo, transliterado, quer dizer cheio de Deus. Não é não, Moisés? Me corrige depois, me fala depois. Amém. Amém. Ele conhece bem melhor do que eu. Mas é cheio de Deus. Cheio de Deus. Sabe, a pessoa, a apatia, a pessoa apática, que empurra a vida com a barriga, que é dirigido pelos alvos dos outros, sabe, Deus não quer isso. Deus quer encher a sua vida com entusiasmo. Com entusiasmo. A apatia só pode ser vencida, disse Arnold Toynbee, pelo entusiasmo. E o entusiasmo só é despertado por 2 coisas. Primeiro, um ideal que toma conta da imaginação. Nós já temos esse ideal. Ganhar o mundo para Jesus, fazer discípulos das nações. Segundo, um plano definido e inteligível para colocar aquele ideal na prática. Então, o que o Arnold Toynbee disse? Ele disse que para realmente acabar com a apatia e despertar o entusiasmo dentro do ser humano, é necessário 2 coisas. Primeiro, um ideal que toma conta da imaginação, que toma conta da nossa vida. Nós já temos esse ideal, fazer discípulos das nações. Mas a segunda coisa, ele diz, não adianta só ter esse grande ideal que toma conta de você, mas tem que ter um plano definido de como alcançar esse ideal. E aí que vem os alvos. Outro homem disse assim, pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Os menos nobres sobrevivem com desejos e inclinações. Os sucessos brilhantes são resultado de um fogo no interior. Vou repetir. Pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Você quer atrair pessoas nobres para trabalhar com você? Tem que ter propósitos nobres, alvos grandes. Se tiver alvos medíocres, vai atrair pessoas medíocres. Agora, ele diz, pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Os menos nobres sobrevivem com desejos e inclinações. Os sucessos brilhantes na vida são resultado de um fogo no interior. Agora, o mundo secular tenta artificialmente colocar esse fogo no interior, mas só tem um que realmente poderá colocar o fogo no interior de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, o segundo princípio. O primeiro princípio que eu falei é entusiasmo. Esse segundo, na minha opinião, é o mais importante de todos em estabelecer alvos. Esse segundo é a intimidade com Deus. Deixa eu lhe falar uma experiência que eu tive. Eu comecei a aprender a importância, quando a nossa congregação era bem pequena, eu comecei a aprender a importância de alvos. Eu comecei a falar, é verdade, tem que colocar alvos. Então a nossa congregação era bem pequena. Eu lembro que meu primeiro alvo foi Projeto 250. Ganhar 250 pessoas para Jesus. Ter 250 discípulos compromissados. Eu comecei a colocar cartazes. P250. Eu comecei a sonhar com 250 discípulos. Eu comecei a fazer alvos. E nesse negócio de fazer alvos, um dia eu senti, na medida que eu estava buscando intimidade com Deus, senti Deus falar assim para mim. Porque eu estava assim com meus alvos diante de Deus, falando, Deus,
Eu peço que o Senhor ajude a cumprir esses alvos. Deus, ajuda a cumprir esses alvos. E Deus falou assim para mim: meu filho, e se esses alvos não são da minha vontade? Não, mas a sua vontade é da gente ganhar o mundo para Jesus. Ele falou: sim, mas esses alvos específicos, desse jeito que você colocou aí, e se não nasceram no meu coração? Porque mesmo que de uma forma geral Deus quer usar todos nós grandemente, o plano dele é diferente para cada pessoa. Por exemplo, Deus me disse: e se eu não quero que você seja uma pessoa usada com multidões, mas que você seja como Estevão, que morreu como mártir, mas antes de morrer, diz a Bíblia que o rosto dele estava brilhando, e tinha um homem chamado Saulo que estava vendo tudo aquilo. E eu creio que a oração que Estevão fez, qual foi a oração? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem, não é mesmo? Não imputa esses pecados contra eles, não foi? Eu creio que foi a oração de Estevão que Deus respondeu na estrada de Damasco. Eu creio que Estevão, pela oração que ele fez, abriu a porta da graça para que Saulo se convertesse. Eu creio que foi a mesma luz que estava brilhando do rosto de Estevão que cegou os olhos de Saulo na estrada de Damasco. Eu creio que Saulo é filho na fé de Estevão. Foi discípulo depois de Barnabé, mas filho na fé de Estevão. E Deus disse para mim: e se eu só quiser que você seja um Estevão? Trabalhe no Ribeirinho, talvez, tenha sua plantação, nem seja tempo integral, crie seus porcos, suas galinhas e tenha a mandioca. Mas lá no Ribeirinho você vai ganhar um Paulo para mim, e esse Paulo vai ganhar o mundo. E se essa é a minha vontade, meu filho? Falei: Senhor, não pensei nisso. Falei: sabe uma coisa, Deus? Eu estou cansado de ir atrás dos meus próprios alvos. Eu não quero mais meus alvos. Eu falei: sabe, o senhor tem razão, Deus. Ele falou, eu não tenho compromisso nenhum de ajudar ninguém a alcançar alvos que não nasceram no meu coração. Eu falei: pronto. Então faço o seguinte, eu estou zerando tudo. Não tenho mais alvos meus. Eu zero tudo e agora eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Fale comigo, qual é a sua vontade? Fale no meu coração. Mostre-me os seus alvos. Diz a Bíblia, os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Eu falei: fale comigo pelo teu Espírito. E às vezes demora, viu? Quando você não ouve nada, não inventa também. Fica só esperando mais. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai falar com você. Ele vai. E eu tenho uma boa notícia. Normalmente os alvos de Deus são bem maiores. E sempre os alvos de Deus são bem melhores para você. Né? Isso é um fato. Só que agora é diferente. Não foram alvos que você gerou. Foram alvos gerados pelo Espírito Santo. Esse número de 70 mil não foi eu que inventei da minha cabeça. Foi gerado em oração. Foi gerado em oração. Foi gerado em oração. Agora, às vezes as pessoas falam: mas como cultivar a intimidade com Deus? Né? O pastor Sóstenes falou uma coisa tão linda hoje, né? Não sei se vocês notaram, foi tão lindo, tão precioso aquilo que falou, de se humilhar em oração, em adoração, quebrantar-se, se despir, como se fosse, né? Ele não falou essas palavras, eu que estou falando, mas diante de Deus, se quebrantar. Tem que cultivar a intimidade com Deus. Sabe, muitas pessoas têm tido uma forma tão artificial de se aproximar de Deus, como se Deus fosse tão longe, tem que ser uma coisa bem religiosa, né? Você já notou aquela coisa? Eu não sou contra, porque às vezes o Espírito Santo manifesta em formas estranhas, então não estou criticando ninguém aqui. Mas às vezes a pessoa, ela ora como se Deus fosse lá longe. Né? E até algumas vezes você pede: irmão, ore por nós. Aí ele até muda o tom de voz. Senhor Deus,
Criador dos céus e da terra. Eu acho que às vezes Deus fica lá no céu e fala assim, por que quando ele vai falar comigo, ele muda o tom de voz desse jeito? Por que ele fala de uma forma tão engraçada assim? Né? Imagina, irmão, você sai, né? Você imagina, né? A sua esposa está lá preparando o café da manhã, né? E de repente você acorda e ela está lá preparando o café da manhã e o marido dela sai e ela diz, bom dia, amor, como vai? E o marido fala assim, bom dia, amor. E ela diz, está tudo bem, amor? O que nós vamos ter para o café da manhã? Ela diz, amor, acho que é melhor você voltar a dormir mais um pouco, que você não está... A intimidade é cultivada de uma forma natural, né? Íntima com Deus. Sabe, eu tenho um costume de fazer o seguinte, eu gosto muito de fazer isso. Desculpa, espero que eu não esteja ofendendo ninguém, usar essa expressão, mas eu uso a expressão bater papo com Deus. Eu gosto de sentar no sofá ou numa cadeira, sozinho no quarto com Deus, e conversar com Ele. E bater papo com Ele, abrir meu coração com Ele. Aí eu procuro ouvir a voz dEle no meu espírito. E claro, me encho muito da palavra, leio muito a Bíblia, porque Deus usa a palavra, fala através da palavra, e procuro ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes eu penso que eu ouvi e não ouvi, outras vezes eu não tenho dúvida nenhuma, sei que eu ouvi a voz dele. Às vezes é com tanta clareza e nitidez que não tem dúvida nenhuma, ele falou. É uma coisa muito gostosa, mas quando ele fala e confirma, as pessoas às vezes falam, e lá em Fortaleza? Na realidade, eu nem tenho tantos alvos ainda para Fortaleza. Por quê? Porque meu plano, antes até de mudar para Fortaleza, era orar mais para receber uns alvos de Deus. E eu não tirei esse tempo em oração e jejum ainda. Então eu até falei, esses dias mesmo, reuni com os pastores lá, da nossa congregação, né, embriônica lá em Fortaleza, e falei, amados, eu ainda não tenho alvos aqui, porque ainda não tirei tempo com Deus, eu tenho que receber os alvos dele. Né, nós vamos orar e jejuar juntos, inclusive eles já falaram também, eles já estão jejuando lá e orando, e buscando a Deus. Nós vamos juntos receber de Deus palavras, eu creio, alvos, temos que receber dele, Quantas vezes nós temos feito isso? Nós fazemos nossos próprios alvos, aí levamos diante de Deus, pedimos Deus para abençoar os nossos alvos. Não, temos que zerar tudo e receber de Deus os alvos dele. Terceiro princípio, que Deus, eu creio que deu uma revelação tremenda. Mais uma vez, eu aprendo tanto com outros irmãos, eu achei lindo isso que o show ensina, sobre sonhando com os alvos. O show nos leva para o Velho Testamento e mostra como Deus ensinou a Abraão a sonhar. Né? Mais uma vez, não sou dogmático sobre isso, sei que há muitos teólogos aqui, mas veja bem aqui uma coisa interessante no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 13. Muitos anos Deus já havia prometido que Isaac ia nascer. Muitos anos. Aí o que ele diz aqui? Gênesis 13. Isaac demorou para nascer. Deus falou para Abraão e Sara que eles iam ter filhos. Abraão ia ter uma grande descendência, mas nada tinha acontecido. Então, olha o que Deus faz. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Agora, no deserto, aonde Abraão estava caminhando, de dia o sol é muito forte. E naquela época não existia óculos escuro. Então é difícil você, assim, levantar a cabeça e ficar olhando assim, naquele sol forte, na areia branca. Então, durante o dia, a tendência é só olhar para baixo. E durante o dia, enquanto Abraão trabalhava lá com o rebanho, caminhava lá fora, a única coisa que ele via era o quê? Areia, grãos de areia.
grãos de areia. Agora, à noite, no deserto, já é o contrário. Por causa da a falta de umidade no ar, a atmosfera muito seca, o céu estrelado, que você pode ver, os tanto de estrelas com o olho nu, é uma coisa impressionante. Dizem que é uma das belezas mais gloriosas da natureza, é o céu estrelado do deserto à noite. Dizem, né? O Asaf deve ter visto isso muitas vezes, não sei, lá no Meio Oriente. Agora, veja bem o que Deus fez à noite com Abrão. À noite, Deus também ensinou Abrão a sonhar. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E olha o versículo 6. O próximo versículo. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. E lá em Hebreus 11 fala que foi através da fé que Abraão gerou Isaque. E agora escuta bem, Abraão só gerou Isaque através da fé. Mas essa fé só veio depois que Deus ensinou Abraão a sonhar. A sonhar. Eu creio isso. Eu posso estar enganado, mas eu creio que Deus estava ensinando Abraão. Olha, você tem que olhar para as estrelas. Começa a sonhar. E quero que você sonhe durante a noite, quando você está olhando aqui fora, porque no deserto, à noite, o cara anda assim, olhando para cima. Durante o dia, ele olha para baixo. Abraão, eu quero que você fique sonhando de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Sonhando dia e noite. Sabe, irmãos, aquela coisa começou a crescer em mim tanto. Quando Deus começou a me dar alvos. E eu comecei a sonhar em cima daqueles alvos que Deus estava me dando. Sabe, eu começava a ver, eu me lembro uma época quando eu e minha esposa todo dia agradecíamos a Deus pelos 2.000 discípulos que Ele estava nos dando na nossa congregação. Aquilo parecia um número parece, né? Hoje em dia parece mais fácil sonhar com 70.000 do que 2.000 naquela época. Mas nós ficávamos sonhando, crendo, agradecendo a Deus, porque foi o número que Ele deu, foi as estrelas que Ele me mostrou. Sabe, foi os grãos de areia que Ele colocou no meu coração. E eu comecei a sonhar dia e noite, falando toda hora sobre isso, falando, crendo, indo em frente, atrás daquele alvo, com muita fé, pensando toda hora, falando toda hora. Aqueles alvos me davam energia para levantar cedo, para trabalhar durante o dia e crendo, vou lá, vou em direção daquele alvo, vamos lá. Você chega ao ponto que você possui o alvo tanto que o alvo agora te possui. No bom sentido da palavra. Você é levado por aquela palavra que Deus te deu. Aquela palavra queima em você. É uma palavra rema que te leva em frente. Porque Deus te deu aquela palavra. E é uma coisa tão poderosa. Por isso que vale a pena pagar o preço para ouvir a voz de Deus e receber o alvo. Mas uma vez que você recebeu a palavra de Deus, você tem que nutri-la. Você tem que trabalhar com ela, você tem que crer, sonhar em cima dela. O show diz que o grande problema com muitos cristãos não é que não receberam palavra de Deus, já receberam palavras poderosas de Deus, mas eles não ficam sonhando em cima daquela palavra, eles não ficam crendo, eles não ficam perseverando em cima, em fé. A Bíblia fala que não sejais indolentes. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Você sabe o que quer dizer a palavra indolente? Preguiçoso. Não sejais preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a longanimidade herdam as promessas. Deus te deu uma promessa, mas o Hebreus está dizendo o seguinte: mesmo que Deus te deu a promessa, você poderá não herdá-la se você for preguiçoso espiritualmente, se você deixá-la cair por terra. Mas se você tiver a fé e a perseverança de ir atrás daquela promessa, meu irmão, mas tem que ter a fé, tem que ter perseverança. Então, recebe uma palavra de Deus, mas aí não fica parado não. Começa a sonhar em cima, sonhando com o alvo, possuindo aqueles alvos, até que eles tomem conta da sua vida, no bom sentido da palavra, levando você a alcançar as promessas de Deus, pela fé e a perseverança. E falando em perseverança, isso é o meu quarto ponto. Perseverança insistente em direção ao alvo. Porque uma vez que você está sonhando é maravilhoso, mas passa um tempo
e parece que aquilo nunca vai chegar. Aí é horrível. Aí não é fácil, meu irmão. Muitas vezes eu já sonhava, aí o diabo vinha e falava, não está adiantando nada. Você está crendo, perseverando. Mas eu aprendi a ter uma determinação de perseverança. Não, Deus falou, então vai acontecer. Não desistir, não desistir. Deixa eu contar uma história aqui. Eu vou tirar até porque essa aqui, obrigado, meu amado, do jumento velho e o cavalo bravo. É o seguinte, jumento velho e o cavalo bravo. É uma história verdadeira que acontecia muito lá no Velho Oeste americano, quando os cowboys faziam seus ranchos, suas fazendas, e eles tinham um curral. E lá no Velho Oeste, nas Campinas americanas, você sabe que até hoje tem cavalos selvagens que correm solto lá. Parece que são chamados mustangs, né? São aqueles cavalos grandes, bonitos, que correm solto lá. Os cavalos selvagens. E naquela época tinha esses cavalos selvagens que os cowboys eles descobriram um método fantástico de como domar esses cavalos, amansá-los e aproveitá-los como para a fazenda deles, como bons cavalos. O único problema é o seguinte, era como trazer o cavalo lá das Campinas para dentro do curral. Porque uma vez que o cavalo estava dentro do curral, eles já tinham essa técnica de como domá-lo, de como mansá-lo. Mas como pegá-lo lá nas Campinas, às vezes quilômetros de distância, onde ele estava correndo solto, e trazê-lo para o curral. Não tinha caminhão naquela época e tudo, como que eles iam fazer? Então eles desenvolveram uma técnica impressionante. Eles pegavam um jumento velho, que parecia que não tinha utilidade nenhuma lá na fazenda mais, porque era tão velho, e eles pegavam aquele jumento velho, levavam com eles lá, quilômetros de distância para as Campinas. Escolhiam aquele cavalo bravo que eles achavam bonito, que eles queriam, e eles em cima de outros cavalos, laçavam um daqueles cavalos. Aí pegava aquele cavalo bravo, laçado, e amarrava no jumento velho, né, na outra ponta da corda. Aí eles saíam e voltavam para a fazenda. Bem, você sabe que o cavalo bravo era muito mais forte do que o jumento velho. Então, quando os dois ficavam em pé e o cavalo bravo sentia aquela corda no pescoço, então ele saía correndo e o jumento velho vinha arrastando atrás. E o cavalo bravo corria muito tempo, muitas vezes depois que o jumento velho caía, ele ainda arrastava o jumento velho, mas o jumento velho servia de âncora, então finalmente o cavalo bravo também caía. Aí os dois levantavam e de novo saía o cavalo bravo arrastando o jumento. Só que, por incrível que pareça, de manhã, os fazendeiros voltavam para casa, almoçavam, jantavam, dormiam. E de manhã, sabe o quê? Lá fora do portão do curral, estava o jumento velho e o cavalo bravo. Agora, parecia um milagre. Como que o jumento velho conseguiu levar o cavalo bravo para o curral? Vou te contar. O grande segredo é esse. O jumento velho tinha um alvo, o cavalo bravo não tinha. Deixa eu explicar. O jumento velho, ele tinha um alvo porque ele sabia aonde tinha comida, aonde tinha um curral, aonde tinha água e aonde tinha um lugar que talvez ele podia se libertar desse demônio amarrado no pescoço dele. Está entendendo? Agora, o cavalo bravo não tinha alvo, ele não tinha casa, ele morava nas Campinas, uma noite dormia aqui, outra noite dormia ali, então ele não tinha alvo. Então quando o cavalo, vamos só supor aqui, o curral, eu vou colocar o curral como essa, bem aqui o curral, tá? O curral está bem aqui. E eu vou colocar aqui, bem aqui, está quilômetro de distância do curral, onde o cavalo bravo e o jumento. Aí os dois levantaram. Aí o cavalo bravo sentia o negócio do pescoço. Então ele saía correndo para cá, vamos supor.
Tchum, 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 tchum. O jumento velho queria ir para onde? Para cá. Então o jumento velho vinha arrastando atrás, fazendo assim. Você está entendendo? Aí os dois finalmente caíam para cá. Aí o cavalo bravo levantava, pensava assim: bem, para cá não funcionou muito bem, vou tentar para cá. Então ele tentava para cá. Aí ele saía correndo para cá, o jumento velho. Aí levantava, ainda não deu certo, vou tentar para cá. Então o cavalo bravo tentava correr para cá. O jumento estava querendo vir para cá, para o curral. Então quando o cavalo bravo tentava correr para cá, o jumento colocava freio nas 4 rodas. Aí que não deu certo mesmo, caía. Aí o cavalo bravo levantava e falava: não, vou para lá então. Aí quando o cavalo bravo saía correndo para lá, o jumento acompanhava. É uma história verdadeira. Escuta bem. Qual é o ensino aqui? O ensino é o seguinte: não são os mais fortes que vão ganhar a corrida. Não são os mais talentosos, nem os mais bonitos. Mas são aqueles que têm alvos e que têm a perseverança de um jumento velho para chegar a alcançar aquele alvo. Então receba um alvo de Deus e persevere com tudo na direção daquele alvo. Amém? E o quinto ponto é, na medida que o Espírito Santo vai dirigindo, o seu alvo vai encaixar-se perfeitamente com outros, com o alvo de outros que estão trabalhando com você. Não é que o seu alvo vai dominar a vida deles, é que eles vão começar a ter alvos também dirigidos pelo Espírito Santo, que vão encaixar harmoniosamente, porque é o mesmo Espírito que está dirigindo. E você, através do Espírito Santo, vai envolver outros nessa caminhada de fazer discípulos das nações. E você vai envolvê-los de uma forma amorosa. No começo, talvez vai ter que empurrar um pouco. Talvez alguns se escandalizaram um pouco quando eu falei: tem que empurrar a célula para multiplicar, tem que às vezes forçar um pouco. Mas sabe por quê? Porque o ser humano é acomodado. Tem a história que eu conto para ensinar isso melhor, da águia mãe, como ela ensina as águiazinhas filhotes para voar. Você sabe que a águia constrói o ninho dela, às vezes, centenas de metros. Muitas centenas de metros naqueles penhascos, lá em cima. E você sabe que a águia come animais não, né, que ela mesma pega vivos, né? Então, quando o filhotinho é pequenininho, dá para pegar um ratinho aqui, uma coisinha, e satisfaz a fome. Mas aquele filhote faz o quê? Ele só fica naquele ninho, né? Dormindo. Aí quando ela vem com a comida, ele come. Não sei o que mais ele faz, talvez arrota e vai dormir de novo. Né? Aí, agora escuta bem. Mas na medida que aquele filhotinho vai crescendo, dizem as pessoas que já estudaram as águias, que a águia mãe tem que pegar mais comida, porque ele está com fome toda hora. Então um ratinho não vai dar mais, ela tem que pegar um coelho, às vezes pega cachorro, gato, sabia disso? Animais maiores. E o marmanjão só está aí crescendo. Já foi visto uma águia pegar até bezerro com as garras e sair voando. Um marmanjão com tanta fome lá. E só fazendo as 3 coisas: dormindo, comendo e arrotando. Agora, eu imagino, posso estar enganado, né? Mas é a imaginação santa, que ele às vezes nem abre os olhos mais, de tão acomodado que ele está. Você está entendendo? Ele está dormindo lá, ele ouve as asas da mãe, ele, nem abre os olhos, nem preocupa em abrir os olhos. Marmanjão está engordando. Marmanjão engordando. Só que um dia a mãe chega com outro plano. A mãe já chega com outro plano, ela não chega com comida, só que ele não sabe disso.
ela já chega com outro plano, ela tem outro plano para a vida dele. Só que ele não sabe disso. Então ele está lá. Aí ele ouve as asas. Ele, Aí ele sente as penas estão alvoroçadas. Ela está com outro plano. As penas estão alvoroçadas. Ele, mãe, é a senhora? Já te vi, sai dela. Só que não é demônio. A mãe tem um plano muito especial. É de ensinar o filhote a voar. E ela começa a empurrá-lo do ninho. Lá de cima do penhasco, empurrá-lo do ninho. Ele, não, mãe, eu prometo ser bonzinho da agora em diante. Me perdoe todos os meus pecados. Mãe, eu não vou fazer mais nada. Mãe, ela está empurrando. Não, mãe, não faz isso comigo, mãe! E ela empurra. Porque ela é mais forte do que ele. E ele vai caindo. Socorro, minha mãe está me matando. Mas antes dele despedaçar nas pedras lá embaixo, ela voa como um jato. E apara nas asas. Ele, ai mãe, ainda bem que a senhora arrependeu dos seus pecados. Só que ela leva ele de volta para o ninho, e ela não terminou. Ela empurra de novo. Não, de novo não, mãe! Ai! E ela para de novo. E empurra, e apara de novo. E numa dessas descidas, ele vê que tem duas coisas grudadas aqui no corpo dele, que se chama asa. Então ele não consegue voar, mas já está começando a treinar. E ela para de novo. E ela empurra de novo. Só que dessa vez quase que ele coopera. E ele... Aí, numa dessas quedas, ele sabe, quase consegue voar. Ela para, mas na próxima ele já está pulando. E ela fica aqui, embaixo, olhando, reparando, administrando. E ele consegue, finalmente. E de repente a ficha cai nele. Ele não foi projetado para viver a vida toda no ninho. Ele foi projetado para voar muito alto. O que nós estamos falando? Nós estamos falando do seu discípulo, que às vezes está no ninho da igreja, da célula, só engordando. Que é uma palavra mais profunda. Vamos lá. Vai lá, pastor. Vai lá, líder de célula. Só fica engordando. Domingo após domingo, só engordando. Próximo domingo, pastor, de novo. Hoje o pastor não foi muito ungido. Só engordando o marmanjão. Aí chega um líder de célula com uma visão, com alvos para crescimento, para ganhar, e começa a empurrar a guiazinha do ninho. Já te vi, é demônio esse negócio, todo mundo ser líder. Sai dele! Mas não é demônio, não. É que Deus tem um plano maravilhoso de ajudar todas as suas águiazinhas voarem. Está entendendo? E então, de repente, o líder estimula, encoraja, empurra, apara, segura. Por isso que muito antes de multiplicar, deixa os seus membros começarem a liderar a sua célula. Enquanto você está lá voando por baixo para pará-los lá. Sabe, deixa eles aprenderem a liderar na própria célula, dar a palavra, dirigir louvor, para eles poderem aprender os segredos, enquanto você está ao lado deles, para poder apará-los. Empurra, apara, empurra, apara. Mas um dia, o seu discípulo, ele vai voar. Ele vai ver que ele foi projetado, não para ficar sentado lá dentro da congregação, da célula, só engordando. Ele foi projetado para grandes coisas, para voar muito, muito alto. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Envolva outros com seus alvos. E trabalhe harmoniosamente, né, com os alvos de outros que o Espírito Santo vai colocar.
junto com você. Quero que você faça assim. Pegue o espaço aí se for necessário, mas faça assim. Todo mundo, vamos lá. Amém. Antes de encerrar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre, assim, faz muitos anos que eu acredito que podemos sim receber transferências. Eu acredito na transferência de unção. Claro que a pessoa tem que ter o coração aberto, tem que estar fluindo no mesmo espírito e coração. Mas eu tenho acreditado muito na transferência de unção. Mas de uma certa época para cá, eu comecei a acreditar muito mais. Porque eu comecei a ver os resultados de oração de transferência. Eu me lembro um certo pastor muito precioso de Ribeirão Preto. Ele estava em Santarém e ele falou: pastor, eu estou tão impressionado. Ele falou: eu me sinto como rainha de Sabá, porque o que me contaram não foi nem metade do que eu estou vendo. Glória a Deus por isso. Ele disse... Aí depois ele falou para mim, antes de ele voltar, ele falou assim: quero que o pastor ore por mim, para que haja uma transferência dessa unção de evangelismo, de crescimento, multiplicação. Eu falei, claro, com toda alegria, orei por ele. Como eu me lembro, não sei se foi uma semana ou 2 semanas, acho que 2 semanas depois, ele me ligou, ele falou: pastor, nessas 2 semanas, tem convertido mais pessoas do que no ano inteiro. Tem tido uma unção, uma graça de crescimento, de evangelismo, sabe? Para a glória de Jesus. Então, queridos, eu tenho aprendido, até se fosse até por motivações egoístas, né? Dando o que se recebe, que eu quero dar para vocês tudo que eu tenho, e pedir a Deus que Ele dê 100 vezes mais para você, que Ele transfira a você uma unção de evangelismo explosivo, agressivo, a unção de crescimento e multiplicação. E se você realmente está nesse mesmo espírito, nesse mesmo coração e quer receber essa oração de transferência, venha nessa direção aqui para frente, por favor, que eu quero orar em nome de Jesus sobre a sua vida, queridos. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar agora nesse momento. E eu quero que você concorde em fé comigo, meu irmão. Receba agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu lhe peço por cada um dos meus preciosos e muito amados irmãos que estão aqui na frente, ou que vieram nessa direção. Eu lhe peço, ó Pai, por eles, que o Senhor possa derramar sobre eles uma nova unção. A tua palavra diz que é a unção que despedaça o jugo. Ó Pai, eu peço que o Senhor possa derramar sobre eles uma nova unção, uma unção de ousadia, uma unção de conquista, uma unção de evangelismo, um evangelismo agressivo, explosivo, uma unção de crescimento, uma unção de multiplicação. Ó Pai, tudo que o Senhor tem na sua infinita misericórdia concedido a mim nesta área de unção de evangelismo, de unção de crescimento e multiplicação, eu peço que o Senhor transfere agora, Senhor, a cada um dos meus irmãos, transfere e dê para eles 100 vezes mais, 100 vezes mais. Recebe agora, meu irmão, recebe a unção de crescimento, de multiplicação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Começa a declarar: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora levante as suas mãos para o céu e comece a agradecer a Deus. Tome posse. Começa a ver as multidões enchendo a sua congregação. Começa a ver uma unção de crescimento acompanhando você. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, pela unção de crescimento.
A unção de ousadia, de intrepidez, de ousadia, de audácia, a unção de coragem, a unção de crescimento, a unção de multiplicação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor, que pela sua infinita misericórdia, hoje à noite foi um divisor de água nas nossas vidas. Eu creio que um crescimento explosivo, porque a base de centenas de discípulos fortes já havia sido edificado, e agora como a unção de crescimento, de multiplicação, é uma questão de tempo, e vamos ficar conhecendo que Porto Alegre, as outras cidades aqui apresentadas, estão pegando fogo para Jesus, estão pegando fogo para Jesus.